Olá pessoal, estamos continuando nossos estudos sobre a Reforma Protestante e hoje é a nossa última aula, a aula de número 6, e o nosso tema é sobre a Reforma Católica. Para conter o avanço do protestantismo e fortalecer o catolicismo, a liderança da Igreja Católica iniciou um movimento conhecido como Reforma Católica ou Contra-Reforma. Essa reforma foi impulsionada por três coisas. Primeiro, pelos jesuítas, depois pelo Concílio de Trento e também fez o uso do Tribunal do Santo Ofício, também chamado de Inquisição. Então, três coisas impulsionaram a Contra-Reforma: os jesuítas, o Concílio de Trento e a utilização do Tribunal do Santo Ofício, também chamado de Inquisição. E vamos analisar essas três coisas separadamente. Primeiro, a Ordem dos Jesuítas era um grupo de religiosos que se dedicou a divulgar o catolicismo na Europa e a evangelizar os povos da Ásia, África e América. Também tiveram uma atuação muito forte aqui no Brasil. O Concílio de Trento foi uma reunião convocada pelo Papa Paulo III e nessa reunião as doutrinas de Lutero e Calvino foram rejeitadas e outras coisas o Concílio de Trento também estabeleceu. Por exemplo, considerou crime a venda de indulgências, a venda de perdão, reafirmou o poder do Papa. Muitas pessoas eram contrárias ao poder do Papa no período da Reforma, mas a Igreja Católica, através do Concílio de Trento, reafirmou o poder do Papa, conservou os 7 sacramentos. Nós vimos que na Reforma, tanto Lutero, Calvino, eles defendiam apenas 2 sacramentos, rejeitando 5 sacramentos da Igreja Católica. Mas no Concílio de Trento, a Igreja conservou os 7 sacramentos. Também conservou o culto à Virgem Maria e o culto aos santos, que os protestantes também não aceitavam. Propôs a criação de seminários para instruir e formar os sacerdotes. Vimos que uma da insatisfação contra a Igreja Católica no período da Reforma era o fato de pouco preparo dos sacerdotes. Então, no Concílio de Trento, houve a criação dos seminários para instruir e formar os sacerdotes. Também houve a reedição do Index, uma relação dos livros que os católicos estavam proibidos de ler. Havia uma lista de livros com ideias contrárias à Igreja Católica que os católicos eram proibidos de ler pela Igreja. E por último, o Tribunal do Santo Ofício, que era um tribunal encarregado de vigiar, julgar e punir qualquer pessoa acusada de heresia. Uma pessoa que defendesse uma ideia contrária à Igreja Católica ou tivesse um comportamento também contrário à Igreja, ela era julgada por esse tribunal. E os condenados podiam perder bens, ser presos e até sofrer pena de morte. Então, isso foi a Reforma Católica ou a Contra-Reforma, a reação da Igreja Católica ao avanço do protestantismo, que foi ali impulsionada pelos jesuítas, pelo Concílio de Trento e também pelo Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição. Copie um texto no caderno e na próxima aula vamos fazer o exercício encerrando o nosso conteúdo sobre a Reforma Protestante e na próxima semana vamos iniciar um conteúdo novo. Bons estudos para todos!